Olá, estamos aqui, fizemos uns probleminhas técnicos, né? Mas internet é assim, gente, problema técnico o tempo todo, né? Ainda mais aqui em Petrópolis que está chovendo e tá meio complicada a conexão de internet, né? E vamos hoje, né? Estamos aqui, vamos chegando, a Adriana Sêmula chegou, minha querida, saudade, Luísa, Natália e o Ademir. Hoje a gente vai conversar com o Ademir, né, um médico da saúde da família que está aqui, solicitou o convite aqui, vou aceitar. Vamos lá. Um querido amigo que está escrevendo um livro sobre saúde. Você vai conversar. Ô, Oh, beleza, tudo bem? tudo certo. Que bom que deu certo agora. Quero muito te agradecer por você ter topado aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Pedro. Quero muito te agradecer e quero que você se apresente. Para quem não conhece, né? Qual é a sua especialidade e o que você faz aí em São Paulo? Conta pra gente. Beleza. Então, Pedro, eu sou médico de família e comunidade, né? Trabalho aqui numa região aqui em São Paulo, que é a Zona Oeste, aqui na região do Butantã, né? E não sei se todo mundo conhece, né? Medicina de família e comunidade é como se fosse uma clínica geral, na realidade, né? A gente atua principalmente fora do hospital e eu trabalho numa comunidade aqui na cidade. Vejo crianças, adolescentes, adultos, idosos e eu também sou membro do grupo de trabalho de gênero, sexualidade, diversidade e direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que é um espaço que a gente tem discutido muito a questão da desigualdade, a questão de gênero, a questão da saúde LGBT, né? E acho que o meu trabalho, por enquanto, é esse. A gente se conheceu aí no convite de uma empreitada que a gente está Pois é. tendo, que assim, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, que é um livro sobre saúde LGBT que a gente está escrevendo aqui no Brasil para profissionais de saúde. Com certeza, Ademir. E para começar o nosso papo, né? Você como membro, né, da luta e LGBT, eu queria que você contasse um pouco, né, dessa necessidade que você sentiu de escrever um livro, né, para médicos, para entender sobre a importância da saúde LGBT. E isso é interessante, Pedro, né? Porque eu acho que essa história ela começa muito tempo atrás, na realidade, né? Acho que assim, eu me formei, eu entrei na faculdade em 2000, né? E é incrível como essa questão desse tema ele aumentou nos últimos anos, né? Assim, a gente não tinha nada, sou gay, né? No começo da faculdade a gente mal ouvia falar sobre isso na faculdade, né? E daí tive também algumas experiências aí como aluno, como paciente também ao longo da vida, e daí depois da faculdade a gente percebeu que essa era uma demanda muito grande, né? Só para você ter ideia, a questão, os próprios profissionais de saúde têm dificuldade de como perguntar sobre orientação sexual para os pacientes, né? E daí isso se torna invisível na prática médica, né? E como a gente fala que a prática médica, assim como a nossa sociedade como um todo, ela sempre supõe que a outra pessoa é heterossexual, que ela é cisgênera, né? As questões das pessoas, dos gays, das lésbicas, bissexuais, enfim, da questão LGBT quase não aparece na prática clínica. E daí as pessoas acabam tendo uma maior vulnerabilidade de saúde por isso, né? Tem dificuldade de falar sobre questão de saúde sexual, tem dificuldade de falar sobre determinado sofrimento que as pessoas possam estar passando dentro de casa relacionados ao seu relacionamento. Questões de homofobia, por exemplo, costumam aparecer dentro da prática médica. Então,
muitas vezes, um paciente chega para você falando que está com dor de cabeça, que está com dor de barriga, muitas vezes, você faz o exame físico, não encontra nada, e de repente você percebe que isso está muito relacionado com a saúde mental dessa pessoa, né? E muitas vezes a gente percebe que é uma situação de violência que a pessoa está passando dentro de casa, uma dificuldade de aceitação da homossexualidade no trabalho ou com os amigos, né? Então, a gente começa a perceber que a questão LGBT aparece muito na prática clínica e muitas vezes ela não está evidente, né? E a gente começou a discutir isso, a gente viu que no Brasil não existe um livro dessa envergadura aí voltada para profissionais de saúde, e daí surgiu essa ideia, a gente tem mais 2 organizadores juntos, né? O Saulo, que é um psiquiatra aqui de São Paulo, e a Andréia, que é uma pediatra, né? O Saulo e a Andréia trabalham bastante com população trans, e daí surgiu a ideia da gente falar, olha, será que se a gente começar a reunir todo mundo no Brasil que tem discutido isso, né, nos vários campos, será que a gente vai ser um trabalho, um livro importante para a gente entregar para profissionais de saúde e para usar tanto na graduação, quanto para os próprios pacientes, quanto para os professores, né? Então, a gente percebeu que tem várias demandas, maior sofrimento, que está invisível na prática médica e muito que a gente queria dar visibilidade para isso, né? Bacana, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas participando aqui. Muito legal, se quiserem mandar perguntas também, podem mandar perguntas. Eu acho que esse é o momento da gente debater e levar essa discussão para a sociedade, ela é fundamental. E você, né, estava muito interessante daí. E quando você me chamou para participar do livro, né, para falar especificamente do capítulo, né, da sexualidade da pessoa com deficiência, né, também sou gay, assumido, e vejo muita dificuldade quando a gente fala da sexualidade da pessoa com deficiência. E como é que você sentiu essa ideia também? Você tem alguns pacientes que passam por esse tipo de problema? Como é que você tem esse olhar sensível, né? Eu já quero deixar os parabéns aqui, porque não é todo profissional de saúde, né, que tem esse olhar e que precisa ter, né, essa escuta ativa e esse carinho com esse público, né, da pessoa com deficiência que muitas vezes não tem nem estrutura. E aí, ao mais que não sabe, é importante ter uma rotina de exame de saúde que é fundamental para você ter. Então, Pedro, é interessante porque acho que assim como a questão LGBT ela é invisível para muitos profissionais de saúde, a questão da deficiência também, né? E ainda mais a questão da sexualidade e da deficiência, né? São 2 temas que muitas vezes acabam ficando invisíveis, né, na prática médica, né? E acho que uma coisa muito importante que a gente procurou abarcar nesse livro, né, é porque eu acho que a questão LGBT, assim como outras questões, a da deficiência, a questão racial, a questão dos territórios e a questão cultural, tipo as questões indígenas, né? A gente percebe que todas essas questões, de alguma forma, o primeiro passo para a gente poder responder a cada uma dessas necessidades é dar visibilidade para elas, né? E daí, quando a gente foi construir o livro, primeira coisa, a gente procurou abarcar toda essa diversidade. Então, a gente procurou chamar todas as letrinhas lá do LGBT para compor o livro. A gente também procurou buscar uma diversidade racial e a gente percebeu que trazer a questão do corpo, a questão da deficiência também era fundamental, né? Porque mesmo no mundo LGBT, uma pessoa LGBT sem deficiência, ou então uma pessoa LGBT branca de classe média, ou então um gay, homem, né, assim, é diferente de ser lésbica e a questão de gênero da mulher, né? Então a gente achou que era muito importante abarcar isso. E daí a gente
descobriu algumas pessoas, né? Você, a Ivone, que a gente percebeu que eram pessoas que estavam militando nessa questão, nessa interface, né? Pelo SUS, pela questão desses direitos também, e a Flavinha, né, que é uma fonoaudióloga que também trabalha com isso, e daí a gente achou muito importante abordar esse tema, né. Acho que a gente tem aprendido muito com esse livro, né, assim, a gente tem feito pessoas que não se conheciam se encontrarem, e isso está sendo bastante rico nessa produção, né. A questão da deficiência, né, ela aparece de várias formas para a gente, né. Né, acho que daí você pode até comentar melhor aqui com a gente, mas assim, ela aparece na prática clínica, né, e com algumas dificuldades que às vezes as pessoas olham, e daí uma questão que eu acho que é importante é a gente pensar também a questão da sexualidade, como que isso aparece dentro do dia a dia, né? Então, e daí a gente procurou ler e tem muito pouca coisa escrita na literatura brasileira nessa interface. Então a gente foi procurar algumas coisas. Quase nada, assim, é muito raro a gente ver material sobre isso. Isso, né? E é interessante, né? Porque aí eu acho que a questão do corpo ela vai aparecer muito forte nisso, né? Quando a gente fala da cis heterossexualidade como norma, ela coloca um padrão, né? E também quando a gente traz aí a questão do corpo, novamente traz a questão do padrão, né? Então acho que desconstruir isso vai ser fundamental, né? Acho que existem vários mitos. A gente acredita que a ideia do livro é dizer para todas essas pessoas que de alguma forma acabam sendo pacientes em algum momento, é o que a gente comentou com você, né? Assim, o que você gostaria de dizer para um profissional de saúde para que ele cuidasse bem de você, né? Eu também penso muito assim, o que eu gostaria de dizer para um médico das experiências que eu tive como paciente que seria legal ele ter cuidado, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho, né, que é fundamental, né, o que falta muito, né, quando se fala da pessoa com deficiência, especificamente da sexualidade, né, da pessoa com deficiência, é a escuta ativa, né? A Uhum, escuta ativa, eu acho que é uma grande dificuldade, né, porque o médico vai lá, atende, e acha que está resolvido, atendeu uma vez, e às vezes a pessoa com deficiência, ela precisa de um acompanhamento, né, ela, porque muita gente cuidar do paciente e da família, né, esclarecendo dúvidas, e porque é muito difícil, né, a gente empoderar a pessoa com deficiência quando se fala de sexualidade, né? A gente foi reprimido durante muitos anos, né? uhum. E agora está discutindo sobre sexualidade, né, da pessoa com deficiência, né? Então, é fundamental levar essa discussão e, enfim, você falou, né, de um ponto que eu deixo para os médicos, né, seus colegas, de que futuramente vão atender pessoas com deficiência e LGBT ou não, mas a escuta ativa, né? A escuta ativa ela é fundamental. E é muito bom, né, isso que você está falando, que a gente chama escutativa, e na prática clínica, né, o que a gente entende por escutativa, né? A primeira coisa é quando você faz uma pergunta para o paciente, você ouvir qual que é a lógica e a história dele que está por trás, não só na perspectiva do diagnóstico, né, de algum problema de saúde, mas também na perspectiva da vivência dele, né? E claro que a gente pode ouvir, né, grupos, né? Então, muitas vezes é desse jeito, existe a homofobia, existe o preconceito, mas a gente tem que achar nessas entrelinhas pistas que façam a gente entender a singularidade, né, a especificidade daquela pessoa, né? E a gente precisa se desconstruir como médico também, né? Porque se a gente vem com ideias a priori, muitas vezes vem assim,
aquele coitadinho, né? E daí você não enxerga o potencial daquela pessoa. Ou então você vem com pré-julgamentos, né? Então, é muito comum a gente olhar, né, nessa interface. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Então, é muito comum olhar para o gay e achar que necessariamente ele vai ter uma série de parceiros e que necessariamente ele vai ser uma pessoa vulnerável à questão do HIV, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento com a questão do HIV, que efetivamente é um problema de saúde, né? Então, é muito, né, a escutativa, é muito você não fazer o julgamento a priori, tentar entender qual que é a singularidade, né, a especificidade ali daquela situação, e sempre não ouvir só quais são os problemas, mas também qual é a potencialidade, né, qual que é a capacidade que aquela pessoa tem, né, quais são os desejos, né, o que, que ela quer para a vida dela, o que, que ela tem de potencial, né? Porque saúde, em última instância, é isso, né? Você tá junto com a pessoa para que ela siga a vida dela, né? Com o projeto de vida dela, com as escolhas dela, né? E não com uma coisa padrão, que nem a gente estava falando, né? Então, realmente, essa coisa da escutativa, ela é importante, você perceber as pistas, né? Então, aquele paciente com o qual você está conversando e que você falou alguma coisa, às vezes ele desviou o olhar, daí você tem que tentar entender por que que desviou o olhar. Será que ficou com vergonha? Ou será que ele quer conversar sobre alguma coisa, né? Na questão sexualidade, tem alguns estudos mostrando, né, que muitos pacientes gostariam de conversar sobre sexualidade com o seu médico ou médica, né? Mas que os pacientes não sabem direito se o médico vai achar aquilo bom ou não, né? Então, uma das coisas que a gente quer dizer no livro é que você precisa perguntar ativamente, né? Perguntar para aquela pessoa, né? Não supor, você não tem vida sexual. Não, as pessoas têm a vida sexual e têm uma vida sexual muito diversa, né? Pessoas idosas, pessoas que vivem sozinhas, né? Assim, a gente não pode supor, só porque então é casado que tem relação sexual. Não, pode não ter, não é porque é solteiro que tem, né? E muitas vezes os médicos olham para a pessoa com deficiência como se achasse que ela não tem vida sexual, né? E tem, e daí é importante a gente abordar isso. E não abordar, muitas vezes, faz com que a pessoa se torne mais vulnerável, né? Se ela esteja em maior risco de não receber orientações de prevenção e, com isso, está sujeito a se contaminar, a ter algum problema de saúde ou a sofrer sozinha, né? Com certeza. Né, e você falou, né, você tocou num ponto das políticas de prevenção, né, na área da saúde. Eu vejo que as políticas de prevenção, né, as campanhas de políticas de prevenção, elas não adaptam a pessoa com deficiência, né? Porque você falou, tem muita pessoa com deficiência que tem, né, convive com HIV, infelizmente, e que não tem informação, que acha que a vida acabou, né? E não é assim, né? Você falou do pré-julgamento, a gente tem que tomar cuidado com a questão do pré-julgamento, a gente não pode julgar, a gente tem que informar, né? A família ajuda a fazer um trabalho de gente, né? É fundamental. E a gente precisa abarcar essas pessoas, né, com deficiência nas campanhas preventivas. Né? Eu vejo muito essa falha, essa lacuna. Uhum. Não, e não só abordar, mas também saber como abordar, né? Sim, claro. Infelizmente, nos últimos anos, vou pegar aqui um exemplo da questão do HIV, né? Nos últimos anos, em vez muito da prevenção do HIV no Brasil, né? Ela foi porque a gente passou a discutir sexualidade de uma forma mais abrangente, né? De discutir que existe uma diversidade sexual e vamos conversar com o que as pessoas têm desejo, né? Isso foi muito bom e acho que foi uma das coisas que avançou nos primeiros anos aí da prevenção do HIV. E nos últimos anos, o que a gente viu
foi um retrocesso, né, das campanhas de prevenção do HIV, elas quererem causar medo nas pessoas, né? E quando você causa medo, você exclui também. Você começa a culpar, a excluir aquelas pessoas que já têm HIV, né? Com E daí a pessoa que tem HIV, ela passa por uma outra coisa que a gente vai chamar de sorofobia, né? Que é da mesma forma que uma pessoa LGBT às vezes precisa sair do armário, ela tem medo de dizer que ela é gay, muitas pessoas que têm HIV, elas começam a ter medo de dizer que elas têm HIV, porque elas vão ser discriminadas, elas vão ser julgadas, elas vão ser excluídas. E as campanhas de prevenção, quando elas causam medo, elas reforçam isso, né? Então elas causam um outro problema, né? Então é fundamental. E no caso da pessoa com deficiência, a gente também precisa ser inclusivo nisso nas campanhas, né? Não adianta a gente fazer uma campanha sem olhar para essas necessidades, né? Então, como que a gente pode utilizar o preservativo, ou como que a gente pode utilizar os outros meios de prevenção de HIV, né? Porque o preservativo é um muito importante, mas ele não é o único, né? A gente pode utilizar a prevenção com medicamentos hoje em dia, né? A gente também pode pensar em alternativas, né? Das pessoas fazerem um exame precocemente e terem um acordo, né? Se elas têm um relacionamento instável, elas podem fazer o exame, escolherem não ter não fazer necessariamente o uso do preservativo, que é o que a gente chama de prevenção combinada, né? Hoje em dia. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, não é só o preservativo, e a gente precisa adaptar. Até porque, muitas vezes, o problema não é nem saber usar o preservativo. Muitas vezes é o problema de você ir na farmácia ou ir no posto de saúde, pegar o preservativo, e você está com medo do que as pessoas vão pensar de você a hora que você estiver pegando o o preservativo. pré-julgamento, né? Exato, exato. Então, além das campanhas, a gente precisa pensar isso. No caso da pessoa com deficiência, por exemplo, se você não tem acessibilidade num lugar que você vai ser atendido ou que você vai pegar os insumos, isso já causa um problema, né? Um constrangimento, você tem que pedir para alguém, né? Pegar o preservativo ou o remédio, seja, é um problema mesmo. Sim, Você está sim. me ouvindo bem? Porque o áudio está um pouco ruim. Você Tô está me ouvindo, ouvindo bem? tô ouvindo um pouco. Tô conseguindo compreender. Você está me É porque ouvindo? aqui em Petrópolis está chovendo, então o áudio está um pouco ruim. Mas Tá. se alguém não entender algum ponto que eu falei, me fala que eu volto, Vocês estão me né? ouvindo? Mas tá meio picotando, né? Mas eu acho que é isso que a gente estava falando, né? Esse trabalho de você tornar a. Tá Fala. dando essa, né? Tá falando É que todo tô do vendo que essa. eu consigo. Não, tudo bem. Mas enfim, a gente vai falando, se alguém não entendeu algum ponto, a gente volta. Mas eu tornar a política, tornar o consultório, né, o estudo que a gente fala com acessível, né, de uma forma física mesmo, é complicado, né, porque ele não tem essa acessibilidade nos consultórios, totalmente. Não, não. Muitas vezes, né, pensando no caso dos postos de saúde, o, muitas vezes o posto ele nem foi construído para ser um posto de saúde, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito essa situação que é às vezes casas alugadas e que elas não são adequadamente adaptadas, né? Então vou dar dois exemplos. Tem a questão dos consultórios, mas do ponto de vista do trabalho preventivo e mesmo de cuidado, muitas vezes algumas atividades elas são feitas em grupo, né? Então, Aham. pensando onde que é o lugar do acesso ao grupo, né? E acho que aí também, pensando a gente está falando bastante da deficiência física, né? Mas eu acho que uma outra coisa que se coloca
interface aí entre sexualidade e deficiência também é a questão da deficiência intelectual, né? A pessoa com deficiência intelectual, a sexualidade dela é muito estereotipada, né? Assim, as pessoas julgam como de forma muito estereotipada, né? Então, ela tem, obviamente, a forma particular dela de expressar sexualidade. Muitas vezes as pessoas julgam Claro. isso como se fosse proibido uma pessoa que tem deficiência intelectual expressar a sua sexualidade, né? Embora, assim, a gente tenha visto que muitas vezes algumas pessoas têm feito redes, né, de apoio, né? Então a gente vê, inclusive na Parada Gay, alguns grupos aí atuando como em parceria para tentar reverter essa situação. Com certeza, Ademir. E é muito importante também, né, o fortalecimento de políticas públicas nesse contexto, né, tanto de saúde, do conselho LGBT, por exemplo, que aqui em Petrópolis a gente não tem ainda, está numa luta para implementar, né, mas acredito que aí em São Paulo tenha, e levar essa discussão, né? Uhum. A questão da política pública, a gente, acho que a primeira coisa importante é a gente reconhecer que se a gente não tiver um sistema público universal de saúde, a gente não vai conseguir oferecer saúde adequada para ninguém, né? Acho que a questão da Covid, ela trouxe uma coisa muito importante, né? A gente só vai conseguir dar uma resposta para a Covid se a gente tiver ações de prevenção, ações que não têm a ver só com o setor saúde, se a gente também tiver hospitais e postos de saúde Ação adequadamente. integral, né? Exatamente. Então, assim, tanto a questão da deficiência e a questão LGBT, elas colocam um conceito que a gente costuma chamar de intersetorialidade, né? O que é essa palavra grande, né? É você ter políticas públicas e que a política pública de saúde, ela também depende da política pública de educação, ela também depende da política pública de mobilidade, ela depende da política pública de trabalho, né? Oferecer trabalho para as pessoas, né? E a gente costuma também perceber, né, que, que essas vulnerabilidades, né, elas se somam entre as pessoas, né? Então, a deficiência e LGBT, elas se somam e elas excluem mais ainda as pessoas. Então, sem dúvida, para a gente fazer uma transformação para isso, fazer uma transformação dessa situação, são importantes essas políticas, né? Aqui em São Paulo, acho que uma das coisas que a gente teve, que acho que foi importante, foi um programa que chama Transcidadania, né? Que era um programa aqui em São Paulo, que para pessoas transexuais a gente oferecia espaços de formação e inserção no trabalho. Foi muito importante para a gente pensar a desigualdade aí das pessoas trans, né? Então, e a questão da deficiência é a mesma coisa, né? Depende de inúmeras políticas. Com certeza. E você tem uma equipe, né? Que está escrevendo o livro com você, né? Voltando para o assunto do livro. São quantas pessoas envolvidas nesse processo desse livro? A ideia do livro surgiu do Saulo, né? Que é um dos outros organizadores, que estava dando uma aula. E daí um dos alunos perguntou para o Saulo: mas quem que está falando isso que você está falando aí? Né? Ele estava comentando algum tema sobre saúde LGBT, e daí o Saulo ficou pensando bastante nisso, né? Onde que está escrito aqui no Brasil um livro, né? E daí foi aí que surgiu a ideia do livro. Daí o Saulo, eu conheço o Saulo, foi meu calouro da época de faculdade, né? Daí chamou o Saulo e chamou a Andréia, que ela é uma pediatra, ela é ela também trabalha no Mães pela Diversidade, não sei se... Conheço. Isso. Então, o Mães pela Diversidade, e daí foi assim que surgiu a ideia do livro. Então a gente começou a pensar em nome de pessoas, e daí um conhece o outro, e daí chama, e daí a gente tem gente do país inteiro, região norte, nordeste, centro-oeste, sul.
a gente também procurou dar lugar de fala para as pessoas, né? Tem uma parte do livro muito interessante que é sobre relato das pessoas sobre a vivência delas, né? Então, tanto como pacientes, quanto como profissionais, como alunos, né? Ao longo desse processo todo. Então, elas estão comentando um pouco da vivência delas, e daí a gente está construindo um livro de uma tal maneira onde que, obviamente, a gente aborda os problemas, a gente aborda também a saúde sexual, a gente aborda alguns temas de interface, então tem a questão da deficiência, tem a questão racial que está colocada, tem a questão de gênero, a questão de classe social e a questão de território, né, e a questão indígena também colocada. E depois, no final, a gente tem uma parte do livro que é pensando o que cada um dos profissionais da área de saúde, como tópicos mesmo, precisaria saber sobre saúde LGBT, né? E daí a gente acredita que isso pode ser utilizado, inclusive, para a gente construir programas de graduação e formação para trazer uma melhor formação para os profissionais de saúde, né? Então, é comum, vou dar só um exemplo, né? É comum a gente ter os homens transexuais e, às vezes, essas pessoas precisam fazer o exame vaginal, né? E, muitas vezes, os ginecologistas ficam desconfortáveis nessa situação, né? Então, a gente quer trabalhar com isso, né? Assim, quebrando esses paradigmas, discutindo alguns temas que são bem importantes, que nem religião e LGBT, que nem a questão ética, né? A questão da violência. Então tá muito bonito o livro, assim. E o mais bonito está sendo o processo de construção, que é esse envolvimento com as pessoas. E daí a gente tem das várias profissões da saúde, a gente também tem pacientes, e pensando naquilo que a gente comentou das políticas públicas, a gente tem advogado, a gente tem antropólogo, tem psicólogo, né? Tem historiador, então está sendo muito bonito isso. E eu me sinto muito honrado em poder estar participando. Já quero deixar aqui o meu agradecimento em você ter feito contato comigo, né, para eu dar o meu ponto de vista, dar o meu depoimento. Quero te agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu acho que foi, vai ser muito engrandecedor para mim, né? Levar essa discussão até aqui para o meu município e para diversas outras cidades e para diversos outros profissionais de todas as áreas. Uhum. Então, Pedro, assim, quando a gente se reúne, né, os três que a gente se reúne quase toda semana para o acompanhamento do livro, né? É rico, né, a gente verificar que tem experiências muito interessantes acontecendo em vários lugares, né? Gente mobilizada, gente militando também na área, né? E a gente acredita que a própria construção do livro é uma forma de criar essa rede entre as pessoas, Com né? certeza. Que eu acho que no final, né, das contas, a gente está numa situação que, embora tenha crescido, acho que a gente precisa fortalecer essas redes, né? A gente, por exemplo, foi muito interessante, a gente fez um congresso aí em Petrópolis, né, que eu comentei com você ano Pois passado, e a é, gente não se conhecia, né? pois Então, então é. acho que você está convidado para o próximo que a gente vai fazer aí, Irei, com certeza. né? Acho que... E assim, a gente... O grupo de trabalho lá da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a gente envolve estudantes, envolve professores, médicos, outros profissionais de saúde, e a gente sempre procura ter uma parceria também com a sociedade civil, com os movimentos sociais, né? Então, isso tem sido bem importante. Com certeza. Ademir, parabéns pela coragem assim, de falar de um tema, né, que é tão tabu na sociedade, mas tão fundamental ao mesmo tempo. E te agradeço muito por esse convite, de você ter visto em mim essa pessoa de que é uma responsabilidade, né, no meio LGBT e no meio da população com deficiência.
Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Espero que passe logo a pandemia para a gente se conhecer pessoalmente, né, e debater as políticas públicas pessoalmente. Uhum. Sim, sim. Acho que a gente espera passar aí toda essa época, que acho que ainda vai demorar um pouco, mas fique em casa todo mundo por enquanto, né? Mas espero que sim também. E pode falar para as pessoas o título do livro, quando vai ser lançado ou ainda não? Ainda está em segredo, em estudo. Não, o nome do livro vai, provavelmente, assim, a gente não definiu ainda, mas vai ser Saúde LGBTQIA+, uma abordagem transdisciplinar, né? Esse é o que a gente pensou inicialmente. O lançamento está previsto aí para o segundo semestre de 2020, né? Então a gente está num processo de produção aí, acho que até o final de 2020 já está lançado. Também, se alguém quiser alguma dúvida, alguma sugestão, conversar, tem o meu Instagram aí, as pessoas podem entrar em contato também, fiquem à vontade, né? E muito obrigado por você estar junto com a gente também aí, Pedro. Eu que agradeço, né? E espero que a gente consiga fazer esse lançamento presencialmente, né? Com todo mundo, gerando debate, todo mundo se conhecendo, né? Claro, claro, acho que vai ser ótimo, assim, a gente pretende fazer vários aqui em São Paulo, aí a gente pode ir para Petrópolis, acho que vão ter vários lugares, assim. Com certeza. Ademir, você tá trabalhando, como é que você é médico, né? Você está trabalhando nessa questão do combate à Covid. Como é que está Eu, sendo para você essa experiência? sim, eu trabalho em dois lugares aqui em São Paulo. Tem um lugar que eu atendo mesmo, que é na USP, né, ali perto da região do Butantã, num centro de saúde. Né? E um outro lugar que eu trabalho é na região aqui perto da Brasilândia, que eu trabalho com um apoio aos médicos que trabalham na estratégia de saúde da família. Né? A estratégia de saúde da família é um jeito, né, uma equipe que atende em cada um dos postos de saúde. O que a gente tem percebido aqui em São Paulo? E acho que isso é muito importante a gente saber. Na região do Butantã, onde está meu posto, é uma região de classe social melhor, classe média, tem uma região de classe alta. A quantidade de pessoas que estão procurando o posto de saúde é um número pequeno, embora venha aumentando nos últimos anos, né? E é uma situação muito diferente que a gente tem vivido na região da Brasilândia. A região da Brasilândia é uma região, para quem não conhece São Paulo, é perto da Serra da Cantareira e tem uma região de invasão bastante grande, muitas comunidades ali. E a gente percebe que o número de pacientes atendidos e transferidos para o pronto-socorro ali da região tem sido bastante alto, né? Então, aqui em São Paulo a gente também tem percebido que a movimentação das pessoas tem aumentado nos últimos tempos, né? Então a gente tem tido essas dificuldades. E uma outra coisa é que, infelizmente, a gente tem tido falta de equipamento, né? Isso tem sido frequente no país todo, alguns profissionais se queixando, inclusive dos hospitais e dos centros de saúde, né? Então essa é uma situação bastante grave que a gente vem enfrentando. Acho que vocês estão acompanhando na mídia, né? O que tem acontecido, né? Então acho que pelo menos aqui em São Paulo a gente tem conseguido dar uma resposta, mas ainda com algumas dificuldades. Né? Aqui em Petrópolis também a gente está com um número de casos bastante elevado, né? Um número de mortes assim considerável, estamos, se não me engano, a 11 mortes, né? É bem considerável assim. E a questão desse equipamento que você falou, eu acho que é no Brasil todo, né? A gente está numa correria, a gente não esperava do que uma situação como essa, então triste, né? Sim, e eu acho assim que com tudo isso que está acontecendo, o que eu espero é que há muito tempo a gente está falando sobre o problema do sistema de saúde, né?
E daí eu espero que uma das coisas desse processo todo possa ser a gente valorizar o Sistema Único de Saúde, né? E daí nessa situação da situação da Covid, uma outra coisa que eu acho que a gente precisava falar e a gente tem aparecido na mídia até um pouco, é que a questão do isolamento, ela também tem trazido alguns outros problemas, né? Então, as pessoas que já são sozinhas, às vezes agravando problemas de saúde mental, pessoas que já sofrem violência doméstica dentro de casa, aumentando aí a questão de violência doméstica. A gente não tem esse dado sobre LGBTfobia, né? Será que as pessoas, a hora que elas ficam dentro de casa, num ambiente que possa ser mais violento, será? A gente não tem esse dado. Mas a gente percebe, quando a gente pega a questão racial, a gente percebe que as pessoas negras estão sendo mais prejudicadas na pandemia por vários motivos, né? Seja porque tem a questão da pobreza associada, né? Seja porque as pessoas não têm condição de ficar em casa, porque senão não vão ter o que comer, então precisam trabalhar. E daí os dados têm mostrado um pouco isso, né? Tem reforçado, né, aquilo que a gente já sentia, que é a desigualdade no país. Né? Então, acho que o vírus mostra muito isso, né? Uma desigualdade que já tem e que ficou escancarada, para falar a verdade. Com certeza. Denise, a gente já está aproximando do final da nossa live aqui, o tempo passa muito rápido. Quero te agradecer e que você possa deixar um recado final para os seus colegas, né, de profissão e para todo mundo que está nos assistindo, né, um recado final assim, que você queira dar para nós todos. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que queria passar duas mensagens, né? Uma delas é sobre a conversa que a gente teve aqui, né? Sobre a questão da deficiência e sobre a questão LGBT. Eu acho que, para os meus colegas profissionais, eu acho que assim, é a gente olhar para essa questão e a gente ser solidário e poder rever nossos valores e aprender coisas novas, né? Fazer aquilo que você comentou da escutativa e aprender também junto com os pacientes e ouvir o que eles têm para dizer para a gente. Acho que a primeira mensagem é essa. E a outra também é com relação ao momento que a gente está vivendo da Covid, né? E daí eu acho que é aquilo que eu comentei, acho que é perceber que, assim, isso vai ter um fim, né? Mas acho que espero que a gente crie, mesmo à distância, a gente tem percebido muito isso, né? Coisas que geralmente a gente não dá valor, a gente está passando a dar mais valor, né? E eu acho que a gente possa construir uma sociedade melhor, um sistema único de saúde que respeite as pessoas, que garanta os direitos e que responda a toda a diversidade das pessoas, né? Essa mensagem, espero que a gente possa se fortalecer. Com certeza. Eu quero mais uma vez te agradecer e dizer que essa live vai ficar disponível aqui 24 horas no Instagram e no meu Facebook, na minha página do Facebook, lá eu vou baixar esse vídeo e vai ficar disponível lá na minha página no Facebook, que é @mundo Pedro Fernandes, e vai ficar disponível essa conversa, né, fundamental aqui nesses tempos tão difíceis, né? Então é isso, meu querido. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Desculpa que o áudio ficou um pouco ruim, está chovendo aqui, a internet não está muito boa, mas a gente vai aprendendo a lidar com essa ferramenta, né, de internet, ainda bem que a gente tem a internet, né, hoje em dia, ainda bem que a gente tem esse meio de comunicação. Muito, muito obrigado pelo carinho, por você ter disponibilizado o seu tempo. E vamos que vamos nessa produção desse livro aí para ele sair, hein? Beleza, Pedro, e obrigado por você estar junto com a gente aí também. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado e muito obrigado pelo carinho. E obrigado a todos que assistiram e fiquem em casa. E se forem sair, se precisarem sair, usem máscara, né? Vamos se cuidar e cuidar do outro. Beleza. Tchau. Beijo, obrigado, querido. Beijo, tchau.